Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão para conversar como debater com protestante. É um tutorial, tá? Se você quer começar a debater com os protestantes, a primeira coisa que eu falo é se informe, leia a doutrina católica. Tem vários sites por aí. Tem o do Estevão Bittencourt, que foi o que eu comecei, site Monfort, Veritatis Esplendor, Apologistas Católicos, A Fé Explicada, o site do professor Felipe Aquino. Então pare para ler, pare para se informar. Conheça o catecismo. Tem vários vlogs católicos por aí, do Cris Macabeus, do Robson, do Leonardo Conde, é, deixa eu ver, Daniel Silveira. É uma infinidade que tem por aí, tá? Maurição, né? Também tá aí o site dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tem muita gente aí que já tá nisso aí, e eu sempre falo, o diabo não é criativo. Então os questionamentos, as heresias protestantes vêm desde o princípio. Você pega as heresias que Santo Irineu de Leão combatia, tá aí. Que São Cipriano combatia, estão aí, né? Então, primeira coisa, estudo. Segunda coisa, pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Quando você for debater com um protestante, gente, geralmente são pessoas histéricas, irracionais, eles não sabem nada de Bíblia. São os pobres coitados. Sério, olha, com todos, um monte de protestantes que eu debati, eu não sou de decorar nome não, mas só 3 eram picaretas. E eu tô nessa há muito tempo. Eu me lembro de um caso de um rapaz que ele detestava a igreja católica. Detestava a igreja católica. E um dia eu chamei ele para conversar. Conversamos nós dois no particular. E ele falou que ele detestava a igreja católica porque a namorada dele era católica e meteu um par de chifre neles. E eu falei, cara, só por causa disso? E quando você toma um par de chifre de uma protestante? Como é que fica? E depois disso, esse cara sumiu. Ele precisava desabafar. Né? Então, ontem, eu estava pensando em fazer esse tutorial, né? Espero que valha de alguma coisa. E como eu não gosto de escrever muito, eu não gosto de escrever texto, a maioria das coisas que eu falo aqui eu não boto nem texto, eu simplesmente entrei num debate com um protestante sobre Sagrada Escritura. E eu já sabia tudo que o cara ia falar. Tudo. Como ele ia falar, o que ele ia falar, só de debater. E eu peguei ele como exemplo. Tá? E tal. Então o cara, ele bota que a palavra de Deus é autoridade máxima. E se não seguirmos obediência a ela, não iremos ver a alva. Né? E ele fala só de escritura. Eu falei, olha, Deus fala com palavras e através das coisas. Portanto, não se pode resumir a palavra de Deus a apenas um livro. Correto? Deus hoje está agindo no mundo. A ação de Deus no mundo e vai muito além da Bíblia. A própria ação do milagre, os milagres que acontecem até hoje, a ação da igreja no mundo, já foi muito mais além do que a Bíblia. Correto? E aí, né, usando o método calvinista, de Calvino, o que ele faz? Ele não vem fazer um debate sério. Ele começa a jogar versículos. E só o nome do livro e o capítulo e o versículo. Ele não bota inteiro. Tá? Isso é para ele demonstrar que ele sabe alguma coisa de Bíblia, coisa que ele não sabe. Quando você for debater com um protestante, lê o capítulo do versículo que ele está colocando, que o próprio capítulo já está desmentindo ele. Ou você vai ver que é uma adulteração do texto. Então, por exemplo, ele começou.
de uma vez só. João 5:39, João 20:31, Provérbios 35, Hebreus 4:12, 2 Timóteo 3:15 e 16. O que está falando isso? Você que decore a Bíblia, porque é fácil, você decorar 20 versículos é fácil. Entender o que está ali é outros 500, entendeu? Então eu já comecei para ele falando, né? Olha só, se você cita João, né? João 5, 20, 39, né? Que é, vós examinais as escrituras, que aqui o protestante ele já começou deturpando, Jesus estava dando uma bronca nos protestantes, né? No caso aqui dos fariseus, que são muito próximos, são muito legalistas, porque eles vivem de solo escritura e esquecem o Cristo, né? Então, eu falo pro cara, é impressionante. O cara pega o texto e não consegue entender, né? E depois ele pega João 20:31, ao qual está lá que tudo que foi escrito para a nossa salvação. Só que no 30, um versículo acima, provando que eu estou dizendo, que eles não leem o capítulo todo, está escrito o quê? Que muitas coisas que Jesus fez não estão escritas, mas o que foi escrito é para a nossa salvação. O próprio João reconhece que a Bíblia não tem tudo. Se ele lesse um versículo acima. Por que ele não coloca o versículo acima? Ou por ignorância ou por canalice. E eu já parto do princípio da ignorância. Tá? Aí, né, Hebreus 4:12. Ele bota assim, porque a palavra de Deus, eu que coloco, porque eu que pego o texto e coloco para ele ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes. Gente, a palavra de Deus aqui é a Bíblia? Não! A palavra de Deus aqui é o todo. Porque imagina esperar 300 anos para se ter a palavra de Deus. Para conhecer o pensamento dos outros. A Bíblia agora tem poderes telepáticos. Não, a palavra de Deus que está falando aqui é outro sentido, não é só a escritura, é muito pelo contrário. Então o que acontece? O cara ele não lê. Ele não vai ler o versículo acima, qual que fala: Jesus fez na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Né? Aí depois ele bota João 12:48. Jesus diz que a palavra de Deus nos julgará. Ou seja, ele mesmo. Então, peraí, gente. Ele já ele chega aqui e fala: a palavra de Deus é o próprio Deus. Ora, o próprio Deus não se resume a um livro. Ele é que está colocando. Eu coloquei obrigado por corroborar com a minha tese. Porque dizer que Deus está dentro só de um livro, né? Deus é limitado a isso aqui no pensamento protestante, é pura idolatria. Acabou. É que nesse papo furado que eles usam, de olha, se você ler a Bíblia, né, pedindo ao Espírito Santo, você vai recebê-lo e vai entender isso é uma mentira. O Espírito Santo sempre caminha as pessoas para a igreja. Paulo viu Jesus, Cornélio viu anjos. E quando eles receberam o Espírito Santo, para onde eles foram? Para a igreja. E dali, né, para a pregação da palavra. Né? Então, o que acontece? Né? Aí ele bota aqui Efésios, primeiro capítulo de Efésios 13. Aí eu boto para ele o texto. Eu sempre boto o texto para o protestante, para ele ler. Que às vezes o pobre coitado não lê. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então ele bota aqui, né, no entendimento dele, evangelhos são os 4. Quando Paulo está escrevendo isso aqui, não tinha 4 evangelhos. O evangelho aqui é no sentido de boa nova.
Entendeu? E aí a coisa só degringola, gente. A coisa só degringola. Entendeu? Por quê? Né? O cara começa, né? Não, eu vou provar para você. Ele já botou lá em cima que a palavra de Deus é o próprio Cristo, tá? Mas aí ele se embanana porque ele tem que defender a sola escritura a todo custo. A todo custo ele tem que defender a sola escritura. Então o que, que ele bota assim? Ele já chama de preguiçoso. Várias sola escritura, várias afirmações ali são infundadas, porém convém comentar uma delas. Ora, se as várias coisas que ele colocou é infundado, ou ele não sabe o que é infundado, ou ele está copiando de outro lugar. Beleza. Então ele bota assim, o livro edifica a igreja. Onde é que o livro edifica a igreja? Não, quem edifica a igreja é o próprio Cristo. A igreja, olha só, antes que fosse escrito um tio do Novo Testamento, os apóstolos saíram para pregar. Quando a Bíblia foi formada em 380, ela vai fumaça, tá? Já tinha a igreja instituída. Então o que surgiu primeiro é a igreja. Jesus Cristo, quando sobe, não deixa um livro, ele deixa o magistério e a igreja. Então o cara começa assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Jesus nunca disse que a tradição era verdade. Gente do céu, aí não sabe o que é a tradição. Da onde vem a Bíblia? A Bíblia é uma tradição católica. E Jesus aqui, quando está dizendo, santifica-os pela tua palavra, santifica-os na verdade, e a tua palavra é verdade, o cara lá em cima diz que a palavra é o próprio Cristo. Então ele já viu que ele já vem com um gatilho mental contra a tradição, ao qual é defendida pelos apóstolos, ao qual dá origem à Bíblia. A Bíblia surge de uma tradição. Se a tradição é mentirosa, pelo fruto conhecereis a árvore, a Bíblia, consequentemente, é mentirosa. Né? Então, deixo o suposto Papa, óbvio, que nunca foi, refutar você. Aí, o que, que ele bota, né? O suposto Papa aqui, ele bota Pedro, né? E tal. Né? Ele bota, cita 1 Pedro 1,22. Primeiro, ele não sabe o que é tradição, já complica daí. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, né, amai-vos ardentemente, uns aos outros, com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, né, pela palavra de Deus, viva, que permanece até hoje. Então, para ele, a palavra de Deus que nos gera é a Bíblia. E não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Né? Deus, quando criou o mundo, ele escreveu ou disse: faça-se a luz, faça-se fulano, faça-se Beltrano. Ora, quando eu surgi, é porque Deus disse: faça-se o Cláudio, faça-se a Maria, faça-se o João, faça-se o Marcelo. Isso não está na Bíblia. É o milagre que acontece fora da Bíblia. Quando diz que a gente é gerado pela palavra de Deus, ele não está falando de Bíblia. Imagina esperar 300 anos para que as pessoas fossem geradas. É uma mentira. Quando Deus faz o homem, ele fala: façamos o homem a sua imagem e semelhança. A Bíblia não é o meu querido diário. Né? Não, deixa eu pegar aqui, ler a Bíblia aqui, né, escrever aqui, façamos. Não foi assim que foi feito. Primeiro Deus disse, depois os homens escreveram. Então a sua existência, a sua realidade, tá?
é o quê? Devido à Bíblia ou à vontade de Deus? E o próprio cara já tinha dito, ele cita anteriormente Apocalipse 19:3. Vemos uma clara referência a Jesus como sendo a palavra de Deus. Ora, Jesus não se encadernou, ele se encarnou. Ou então, joga a própria Bíblia fora, que Jesus falou que estaria conosco até o final dos tempos. Ora, a Bíblia, a história da Bíblia, termina no Apocalipse. E se você for traçar historicamente, termina no Ato dos Apóstolos. Mas nada é relatado sobre a igreja. O que sai dali vem do quê? Da história da igreja que continua, que é a história da igreja católica. Foi ela que montou os livros da Bíblia. A Bíblia foi feita por católicos e para católicos. Então como é que o cara, ele cita Apocalipse 19:13, ao qual ele mesmo diz que Jesus é a palavra de Deus, e logo depois diz que a Bíblia e a verdade é a palavra de Deus. Ora, no próprio texto de João, Jesus Cristo fala, eu sou a verdade. E João fala, Jesus Cristo é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, é a ação de Deus no mundo. Né? E o cara volta a insistir que a palavra de Deus não é tradição, é viva e eficaz. Só que a própria Bíblia diz que a letra é morta sem a tradição. E aí? A tradição é que é viva e eficaz. Porque a tradição continua. A tradição não parou, não fechou aqui. Gente, se a tradição parasse, não tinha Bíblia. Então é o cara ignorante, ele não sabe o que é tradição. Ele não sabe de onde é que vem a Bíblia Sagrada. Ele acha que a Bíblia veio de paraquedas. É uma parafernia. Você vê que não é questão de desonestidade da pessoa, é uma cegueira espiritual. É aquela maldição que os protestantes pegaram para ele, deles pegarem e ler a Bíblia e ter sempre um véu diante dos olhos dele. Né? E ele continua, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ora, se procede da boca de Deus, o que o protestante entende? Ele acha que Deus pega a caneta e escreve as coisas. Deus não escreveu uma linha da Bíblia. Jesus Cristo, que é Deus encarnado, não se preocupou em escrever nada. Por isso que a nossa tradição é apostólica, a nossa fé é apostólica. Cremos porque cremos no testemunho apostólico. Então o cara coloca, né? E ele busca aqui que né, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele cita Deuteronômio 8:3, e ele não tem profundidade de entender o que é isso. Ele bota que a palavra de Deus é que produz vida espiritual, sim, mas não escrita. Não escrita. Se sai da boca de Deus, não pode ser escrita. É um tiro no pé do cara, ele vai entender isso não. E aí vem outra coisa que o tio Cláudio vai aconselhar vocês, não vão debater, gente, achando que vão ganhar o debate, porque você está discutindo com um histérico, com um pobre coitado, você viu que ele não consegue entender o que ele está lendo. Vocês vão lá debater para defender a igreja. Eu nunca entrei num debate com um protestante achando que eu ia converter ele. Não tenho esse dom, não tenho essa pretensão. O que eu vou lá? O mínimo que eu posso fazer é defender a igreja, a verdade. Não convencer, esclarecer. E como é que vem a conversão dessas pessoas? Oração. Não tem jeito. Se você converter um protestante, ore por ele. Entendeu?
Então o que que acontece? Aí ele começa a fazer todo o negócio. Nós somos purificados pelo Espírito da obediência da verdade. E ele bota, a palavra de Deus é a verdade. Então o que ele deduz aqui? É a Bíblia. E ele mesmo diz que a palavra de Deus é o próprio Cristo. O texto, aliás, ele diz não, o texto que ele coloca diz isso. Mas ele entende que o Cristo é um livro. Que a gente é gerado pela Bíblia. Entendeu? E o próprio, quando fala, vem pelo ouvir, ele mesmo coloca, vem pelo ouvir a palavra de Deus. A salvação. Gente, tem tudo isso. Que o cara, não fui eu que coloquei, foi o cara que colocou. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A palavra de Deus é o próprio Cristo. A verdade é o próprio Cristo. Isso foi o cara que colocou. A fé vem pelo ouvir. E o cara insiste em sola escritura. Ora, ele não consegue compreender a máxima. Entendeu? Da palavra de Deus. Ele pega a palavra de Deus, né, é útil para instruir, sim, mas ele não lê o capítulo de Timóteo 2 todo, ao qual Paulo cita antes disso a tradição e o magistério. Aí sim, dentro da tradição e magistério, como defende a Santa Igreja Católica até hoje, ao contrário dos protestantes, é que a palavra de Deus é eficaz, porque até o diabo usou a palavra de Deus. Então não é nem para a gente se admirar dessas pessoas usarem isso. Né? Então é aquela coisa. Ele acha que a letra morta produz vida. Não, o que produz vida é a igreja. É a igreja que é a mãe que gera. E é óbvio, né, que ele termina citando Bereia. Né? Olha que os de Bereia foram nobres porque leram a palavra de Deus. Cara, se você ler o capítulo de Atos que fala de Bereia, tá? Desculpa, mas os tessalonicenses debateram com Paulo em cima das escrituras. Não foi a palavra escrita que definiu os de Bereia. Foi acreditar no testemunho de Paulo sobre a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, que Paulo chama de escritura, né, mas que não tem em nenhum lugar do Antigo Testamento, tá? Que esses caras ignoram. Esse que foi o detalhe técnico, não foi a pregação única e exclusivamente em cima da só escritura paulina. Senão Paulo não tinha convencido ninguém. Né? E quando ele bota que a tradição não pode contradizer a Bíblia, e ele cita Jesus criticando os fariseus, eu quero lembrar aqui na passagem, né, que os apóstolos não limparam as mãos, né, e tal, que Jesus critica e fala que nada impuro entra, né, pela boca do homem, nada impuro, nada que entra pela boca do homem pode maculá-lo, né, contrariando Deuteronômio, que diz que tem alimentos puros e impuros. Se o protestante solo escriturista estivesse lá como eram os fariseus, falava, não, o senhor está errado, o Deuteronômio diz que há alimentos impuros. O senhor está definindo tradição de homens. Assim como a circuncisão, que é perpétua, eu não sei como é que esses caras não continuam, né? Cristo ser sacerdote, sendo da tribo de Judá. Então, meu irmão e minha irmã, aí que está, né, as minhas dicas para debater com os protestantes. Eu termino aqui, né, fazendo homenagem a quem contribui aqui com o nosso apoia-se. Mais um Marcelo, né, graças a Deus, ele está aqui com a família dele, em Aparecida. Que Deus abençoe a sua família, Marcelo, pelo apoio que você dá aqui pra gente. Né? E agradeço a todo mundo que me assistiu até agora. Dê seus comentários. Deem, se vocês já tiveram a oportunidade de debater com os protestantes, coloquem aí, tá bom? Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.